Olá pessoal, boa tarde, sejam todos muito bem-vindos a mais um webinar Brasoftware. Meu nome é Luiz Fabiano, responsável pelo Brasoftware Academy, que é a nossa área de capacitação, trilhas de aprendizagens e certificações técnicas. Pessoal, aqui eu quero, em nome da Brasoftware, dar as boas-vindas a todos. É sempre um prazer ter vocês com a gente aqui mais uma vez. Eu sei que muitos já sabem, já nos seguem, mas fica aqui o convite para que vocês nos sigam em nossos canais digitais, tanto no LinkedIn quanto no Instagram. A gente sempre divulga novas lives e também o Abrasoftware vem se posicionando junto com os nossos principais fabricantes e parceiros de negócio no mercado de inovação e tecnologia. Então, acompanhem a gente aqui, pessoal. Fica um convite super à vontade para que vocês nos sigam. Eu também gosto de deixar a mensagem de que essa live ela está sendo gravada e ao final vai ficar disponível para vocês, para que vocês compartilhem com os times, com quem não teve oportunidade de participar. E também o chat já está à disposição, já está aqui aberto. Se tiverem dúvidas, tragam para a gente, fiquem à vontade, que no final nós vamos compartilhar as dúvidas ao vivo, tá bom? Bom, pessoal, como vocês viram na nossa vinheta de abertura, hoje a gente traz um cenário interessante sobre um parceiro importante nosso, que é a Autodesk, discorrendo sobre a Lei 10.306, trazendo um apanhado geral de cenários que vem mudando a forma das empresas atuarem aqui com arquitetura e engenharia dentro de órgãos públicos aqui no Brasil. Mas eu não vou trazer nenhum spoiler, não. Eu vou passar a palavra para o Flávio de Carvalho, é especialista nosso aqui em Autodesk, dentro da Brasoftware. Já estou vendo ele aqui. Flávio, boa tarde, bem-vindo. Prazer ter você aqui com a gente mais uma vez. Passo aqui o palco virtual para você. E fico com você na produção da live até o final para a gente poder compartilhar as dúvidas conforme elas surgirem aqui. No final a gente volta. Obrigado, Flávio. Boa tarde. Excelente evento. Muito obrigado, Fabiano. Boa tarde a todos, né? Todos que estão presentes ao vivo aqui com a gente, tá? Bom dia ou boa noite, né? Para quem for ver o conteúdo gravado. Eu sou o Flávio Carvalho, né? Como o Fabiano anunciou, e eu sou especialista técnico de soluções Autodesk aqui da Brasoftware, tá? É um prazer estar mais uma vez aqui com vocês, com o Fabiano, com o time do Academy. E hoje eu estou trazendo para vocês um assunto relacionado à metodologia BIM, né? Que é o Building Information Modeling, né? Que pode ser que já esteja até bastante difundido aí, já é muito debatido de uns anos para cá, né, por conta justamente dessa lei, tá? E a ideia hoje é meio que dar um apanhado geral dos objetivos da lei, do que ela vai trazer de diferente, tá? E correlacionar isso com as soluções Autodesk, tá bom? Aqui na tela, na tela de abertura, aqui no meu slide de abertura, tem o meu contato Brasoftware, tá? Para dúvidas, enfim, todo o time da Autodesk aqui da Brasoftware está disponível, tá bom? Se quiserem, podem mandar uma mensagem, que a gente vai ficar feliz em atender vocês, tá bom? No próximo slide, eu vou dissecar aqui a nossa apresentação de hoje, tá? Fazer passar a nossa agenda, tá? A gente vai passar por uma breve introdução, onde eu vou tentar contextualizar tudo aqui que a gente vai falar no dia de hoje, tá? Depois a gente vai falar um pouco sobre a metodologia BIM, contextualizar, falar sobre o conceito do BIM, o que é o BIM, é uma coisa que, como eu falei, embora já tenha uma disseminação até avançada de uns anos para cá, ainda tem muita gente que tem dúvidas sobre o que é o processo, o que são os processos envolvendo BIM, se é software, se não é, enfim. Vou falar um pouquinho disso também. Depois vou introduzir aí o contexto da lei, né? Vamos falar um pouco das premissas e dos objetivos principais, né? O que o governo federal espera alcançar com a Lei 10.306. E vou dar sequência falando um pouco sobre os benefícios do BIM para esses projetos públicos, para esses órgãos públicos que vão solicitar aí, através das suas licitações, os serviços
de construção e de projeto, né, envolvendo a metodologia BIM. No final, dando tempo, vou dar espaço a vocês para que vocês façam algumas perguntas, tentar responder aqui na medida do possível. Tomara que dê tempo, acredito que vai dar sim, tá? Espero que vocês interajam, gosto bastante de interação, tá? Para fugir um pouco dessa linha padrão de apresentação, né? Fica meio monólogo. Eu gosto de troca, né? de ideias. Então, vamos lá, galera. Vou começar com a introdução. Vou trazer nessa introdução, como eu falei antes, um apanhado geral de tudo que a gente vai trabalhar nessa apresentação, tá? Envolvendo a Lei 10.306 e tentando correlacionar ela dentro do universo das soluções Autodesk. Bom, a promulgação da Lei 10.306 trouxe um marco significativo para o setor da arquitetura e da engenharia em órgãos públicos no Brasil. Dá para dizer que ela estabelece diretrizes claras para a modernização dos processos de projeto e execução de obras públicas. A legislação reforça também a necessidade da adoção de metodologias inovadoras, né? E dentro dessas metodologias inovadoras que está inserido o BIM, né? O Building Information Modeling, modelagem de informação da construção, aí, traduzindo para o português. Tá? E na apresentação de hoje eu busco explorar os impactos dessa legislação, tá? Dando ênfase no uso do BIM e nas soluções tecnológicas da Autodesk, é claro, tá? Destacando os benefícios e os avanços proporcionados por elas. Tá? Nesse começo, eu gostaria de destacar 3 palavras-chave que estão aí na tela para vocês, né? Que vão balizar toda a minha apresentação. Tá? As palavras são exatamente essas que estão na tela aí. Tá? Metodologia, modernização e benefício. Tá bom? E pensando bem, né, nessas 3 palavras-chave, a gente dividiu o nosso conteúdo, o conteúdo da nossa apresentação, conforme mostra o slide, né, nesses 3 blocos. Tá? Metodologia, modernização e benefícios. Em metodologia, a gente vai falar sobre a metodologia BIM, né? Eu destaquei ali três pilares ali do BIM, né? Falando um pouco sobre modelagem, trazendo colaboração e falando um pouco sobre a palavra eficiência, tá? Reparem nesse joguinho de palavras, né? Desde do slide anterior, fiquem atentos a esse jogo de palavras-chave, porque essas palavras todas vão se conectar daqui para o final da apresentação. Tá? Vocês vão perceber que elas vão se repetindo aí conforme a gente for falando dos conceitos e das premissas. Falando um pouco sobre modernização, dentro dessa caixinha eu vou trazer um contexto da lei, né? Falar um pouco do BIM para padronização de processos, tá? Dos processos de obra, né? Os processos de construção e os processos de elaboração e execução de projeto, tá? Vou falar um pouquinho sobre a linha do tempo, né, o fluxo de implementação dessa metodologia, né, conforme fala a Lei 10.306, tá? E dentro dessa caixinha eu vou trazer um pouco do que as soluções Autodesk têm para oferecer em relação ao BIM e quais são essas soluções, né, que estão associadas à metodologia BIM. Tá? Por último, mas não menos importante, vou trazer para vocês, falando um pouco de benefícios, né? O que a lei vai trazer de benefícios para os projetos e para as obras, tá? Eu destaquei ali redução de custos, transparência e sustentabilidade. Tem outras premissas importantes, né, da aplicação da lei, mas eu destaquei esses 3 pontos, tá? Finalizando aqui nossa introdução, eu vou adentrar aí no assunto, né? Vou começar pelo primeira caixinha, né? Que é a caixinha da metodologia. Então, vamos falar um pouco sobre metodologia BIM, tá? Não poderia ser diferente. O primeiro slide aí para falar sobre a metodologia BIM é justamente a pergunta: o que é o BIM, tá? O que é a sigla
que em inglês significa aí Building Information Modeling, né? Modelo de informação da construção. Como eu falei na introdução, gente, embora seja um assunto difundido, consideravelmente difundido aí nos últimos anos, tem algumas pessoas, né, algumas empresas que não estão inseridas ainda na utilização da metodologia, né, do conceito de trabalho do BIM, que ainda têm dúvidas sobre o que é. Eu recebo o contato de alguns clientes, às vezes perguntando, confundindo muitas vezes o BIM com um software, tá? Ah, eu quero contratar um software BIM, eu quero contratar um BIM para trabalhar, né, como se fosse um software. Outras pessoas correlacionam inclusive o BIM ao Revit, perguntam, BIM e Revit é a mesma coisa? Então tem essas perguntinhas ainda rondam os profissionais e as empresas que não estão inseridas dentro desse contexto do BIM. Bom, vamos lá. Eu trouxe uma definição aqui, um abre aspas, tá? Que define o conceito do BIM de uma forma bem interessante e que vai servir de gancho para o que eu vou falar a seguir, né? Sempre, como eu falei ali, correlacionando o que eu estou comentando e o que eu estou apresentando nos slides com essas palavrinhas-chave que eu venho lançando aí desde que a gente começou a conversar. Então, assim, o BIM, né, o Building Information Modeling, é um processo que integra informação e modelagem digital e permite a colaboração entre diferentes disciplinas da construção, garantindo eficiência em todo o ciclo de vida do projeto. Bom, vou destacar nessa definição, como eu falei, algumas palavrinhas-chave ali, né? Ele fala de informação e modelagem digital, né? Essa integração, né, entre o que você modela tridimensionalmente falando num software, né, você deixou com o BIM, você deixa de criar desenho, né, deixa de trabalhar em CAD, né, quando eu falo CAD, eu me refiro ao conceito de trabalho, a metodologia de trabalho, não inicialmente ao software AutoCAD. Você deixa de fazer desenhos em 2D e passa a modelar os projetos em 3D. E essa modelagem ela é atrelada à informação, ou seja, tudo que está inserido dentro do teu modelo de projeto, desde uma cadeira até uma tubulação, tem dentro daquele objeto, dentro daquele elemento, informação contida. E quando eu falo informação, pode ser qualquer informação, dimensionamento, material, informação de aspectos físicos, como coeficientes de dilatação, por exemplo, volume, área, fabricante, material, modelo, custo, né? Tudo isso vai ser definido, vai ter uma documentação que vai definir isso, né? Vou citar superficialmente, mas não vou conseguir me aprofundar muito pelo nosso tempo aqui, mas basicamente é isso. Você atrelar informações que são relevantes ao projeto, à construção, concepção desse projeto, à tua modelagem em 3D, tá? Então, informação e modelagem seriam palavras importantes aí para a gente associar ao BIM, né? Colaboração entre disciplinas, uma das coisas mais complexas dentro dos projetos, quando a gente pensa na concepção de um projeto e na linha do tempo ali, né, dessa construção de projeto, é justamente a fase de compatibilização, que é quando você precisa verificar as interferências ou as inconsistências entre um modelo ou um projeto que é de arquitetura e um projeto que é de estrutura, entre o projeto de arquitetura e estrutura e as instalações elétricas ou de ar-condicionado. Então vocês vão perceber que o BIM ele vai trazer essa discussão no bom sentido, né, discussão no bom sentido, para uma fase antes da obra,
né? A fase de compatibilização, ela muitas vezes ela é incompleta por conta da limitação dos documentos que você utiliza para compatibilizar, que são documentos 2D. Quando você trabalha em 3D, você tem uma melhor percepção disso, e isso faz com que você consiga identificar conflitos que antes você só conseguiria identificar na obra. Isso é muito interessante, tá? Então, isso facilita muito. Então, a colaboração passa a ser uma ferramenta importante na concepção dos projetos e, consequentemente, na execução deles lá na fase de obra, tá? E isso tudo nos leva à eficiência. Ser eficiente, né? Quando você executa um trabalho, isso é muito importante. E tanto a modelagem da informação quanto a colaboração, elas vão potencializar e te levar para um caminho de maior eficiência para dentro do teu trabalho. E isso tudo dentro de todo o ciclo de vida do projeto. Aí gravem essa expressão, né? Ciclo de vida do projeto. Por que eu estou falando isso? Eu peguei as palavras-chave que eu comentei com vocês e ilustrei ou anexei elas à ilustração do processo do BIM como um todo. Quando ele fala de ciclo, todo o ciclo de vida do projeto, essa imagem aí ilustra muito bem o que é isso, o que é o BIM em relação a isso, né? Porque ela relaciona o BIM com o ciclo de vida do projeto. Ou seja, ela mostra exatamente nessa imagem, consigo mostrar que o BIM ele não vai se resumir a um software. O BIM não é um software. O BIM é um processo que ele é dividido pelas etapas, dividido e relacionado às etapas construtivas que vão envolver o empreendimento. Quais são essas etapas? Planejamento, projeto, né, projetar, construir, é a construção, e operacionar, né? A operação e manutenção. Nossa, mas ele vai até a operação e manutenção? Ele vai ao pós-obra? Sim, ele vai do pré-projeto e do pré-obra, que é o planejamento, passa pelo projeto, vai à construção e ele vai ao pós-obra, tá? Por isso eu destaco todo o ciclo de vida do projeto. É importante ter isso em mente. A gente vai oferecer soluções e recursos, ferramentas, para que isso se desenvolva efetivamente na prática durante todo o ciclo de vida do projeto mesmo, tá? Para encerrar aí essa primeira parte, né, que é a parte que fala do BIM, e ilustrar de forma prática até toda essa parte conceitual que eu estou trazendo a vocês, eu trouxe alguns dados que são levantamentos oficiais, feitos por instituições oficiais, tá? Órgãos internacionais e brasileiros, tá? Falando um pouco sobre o BIM, tá? O que é interessante ali? Eu destaquei três dados ali que eu gostei bastante, né? Gosto bastante de comentar. O primeiro deles fala diz respeito à questão da produtividade, né? De acordo com o McKinsey Global Institute, que é uma instituição norte-americana, o uso do BIM pode aumentar a produtividade no setor da construção em até 50%. Né? Quando a gente vê aumentar a produtividade, a gente consegue correlacionar com uma palavrinha-chave lá do começo, que é a eficiência. Né? Aumento da produtividade pode tornar o teu projeto mais eficiente, a tua obra mais eficiente. Então, é um dado interessante. Tá? Um outro dado também de um instituto norte-americano, né, que é a Dodge Data and Analytics, revelou que 89% dos profissionais que utilizam o BIM relatam uma redução significativa em conflitos durante a obra. Eu estava comentando anteriormente, como você tem recursos que te permitem trabalhar melhor a fase de compatibilização de projeto, ou seja, identificar melhor as interferências entre as disciplinas, né, que é o que trata da colaboração, que é uma outra palavrinha-chave, isso reflete na obra, porque você vai ter menos conflitos. Aqueles conflitos que você não conseguia identificar na fase de compatibilização, ou por falta de tempo, ou por limitação da documentação
utilizada, eles vão deixar de existir. E aí, isso faz com que tu consiga otimizar a tua mão de obra na execução da obra, tá? E isso é muito bom mesmo, tá? Agora, o Instituto Nacional, né, o Instituto de Pesquisa e Tecnologia, identificou que o BIM tem potencial para economizar até 30 bilhões anuais em obras públicas. E aí a gente toca num assunto sensível e num ponto que é crucial quando a gente fala em qualquer tipo de adesão aí de solução, de serviço ou de um produto, né? A gente busca um melhor preço sempre, né? Por mais que a gente foque, que seja importante focar em qualidade, é sempre bom ter um equilíbrio entre qualidade e menor custo, né? E isso é muito importante, e o BIM traz muito isso. Você vai economizar bastante adotando a metodologia BIM. Por N motivos. Eu posso destacar para vocês rapidamente aqui um muito interessante, que é a questão do retrabalho. Como você está modelando em 3D e como você tem informações atreladas a essa modelagem, a própria fase de compatibilização vai evitar que você tenha retrabalhos na obra, né? E a própria modelagem 3D ela vai te trazer isso, né? Você consegue visualizar se a construção ou se a solução para a construção que você está adotando vai dar certo ou não, porque você está vendo um modelo construído, né, na tela do computador. Isso permite que você corrija antes de que não dê mais tempo de corrigir, quando você já está lá na obra, o projeto já está aprovado para a construção, tá? Os retrabalhos, refazer, as revisões são mais rápidas, você ganha mais tempo, né? Porque como você está modelando, você está construindo um modelo tridimensional, as edições elas vão refletir na documentação. A documentação é consequência da modelagem. Você não tem só documento. Então, quando você trabalhava em 2D, você tinha só os documentos, só as plantas, os desenhos. Então, se você tem uma revisão para fazer, qualquer alteração que você faça de projeto vai refletir em todos os desenhos. Então, você vai ter que vir acertando a mesma alteração em todos os desenhos. No modelo 3D, não. Você vai fazer a alteração no modelo 3D. Como o modelo 3D é consequência a documentação, as plantas 2D são consequência do modelo 3D, você corrige uma vez, vai refletir em toda a documentação. Tanto desenho quanto levantamento, né? As planilhas com os quantitativos também vão ser alteradas, porque elas também estão atreladas à modelagem 3D. Isso tudo gera, como eu falei, economia, né? Gera redução de custo, e aí o Instituto de Pesquisa ele avalia que é possível economizar até 30 bilhões anuais a partir da adoção da metodologia BIM aí para as obras públicas e para os projetos de obra pública. Falando em obra pública, vamos entrar agora na parte que fala da lei, na parte que vai trazer a modernização, né? Que é uma das coisas que o governo espera, né? Modernizar no sentido de melhorar o processo. E aí, dentro desse sentido, dentro desse contexto, acontece a Lei 10.306, tá? Eu estou destacando aqui algumas das obrigatoriedades que a lei tem em relação ao processo de implantação BIM, tá? Ou seja, quais são os objetivos da adoção do BIM para os projetos e obras públicas? Aumentar transparência, eficiência, sustentabilidade, padronização de processos e a potencialização do uso de novas tecnologias. Tá? Esses são alguns dos objetivos, ou dos principais objetivos que o governo espera com a lei. Tá bom? E dentro desse contexto, né, o BIM super se encaixa com isso. Né? A metodologia BIM
ela emerge, né, como uma ferramenta essencial para atender às exigências legais, né, garantindo maior precisão e economia nos projetos, tá? Eu fiz uma árvore aí de símbolos, né, de ícones relacionando com os softwares e o BIM ali no centro, né, como palavra central, tá? O BIM passa a ser essencial para que você consiga, para que as empresas e os profissionais consigam cumprir aquelas premissas comentadas no slide anterior. Falando um pouco mais sobre a lei, eu trouxe aqui o fluxo de implementação. Essa lei ela foi dividida em etapas, tá, em fases, começando desde lá de 2020, que é quando foi publicado o decreto de lei de número 10.306, estabelecendo as diretrizes para a implementação e o uso do BIM em órgãos públicos. Tá? Isso foi em 2 de abril de 2020. Tá? É uma informação de domínio público. E aí, dentro do contexto dessa lei, eles dividiram em fases, né, para que a obrigatoriedade ela não se tornasse imediata para todos e para todas as situações. A primeira fase iniciou em 2020, que é a fase de capacitação de equipes técnicas, tá, e preparação de normas específicas para o uso do BIM. Utilização do BIM no desenvolvimento de projetos de arquitetura e engenharia. Então, é uma fase de preparo, onde você teria, no caso, né, entre a primeira e a segunda fase, ali, 3 anos, né, de 2001 a 2024, e é uma fase em que você teria o tempo para preparar, capacitar seus profissionais, seus colaboradores, capacitar as empresas e normatizar, ou seja, estabelecer os processos envolvendo o BIM, né? Padronizar a padronização dos processos envolvendo o BIM. É a fase onde, por exemplo, a gente tem aí alguns órgãos públicos, prefeituras, focando na elaboração dos BEPs. Tá? O que é BEP? BEP é uma sigla em inglês que, traduzindo para o português, dá Plano de Execução BIM. Tá? Então, tem algumas prefeituras e estados, tá? Eu tive acesso também domínio público. Se você entrar no site do governo do estado ou das prefeituras, você vai poder verificar se o órgão tem ou não um BEP implantado, já elaborado, tá? Mas eu sei de cabeça aqui que o Paraná tem, tá? BH, Belo Horizonte, Prefeitura de Belo Horizonte, foi uma das primeiras prefeituras aí, pelo menos entre as capitais que eu saiba, a divulgar o plano de execução BIM, tá? Que é um documento balizador da implantação BIM. Então, resumindo aí, a primeira fase, que é a fase iniciada em 2021, é uma fase de capacitação e elaboração ou padronização de processos, né? Que é a primeira fase da implementação. A segunda fase da implementação, que começou em 2024, ou seja, ano passado, né? Ele fala ali aplicação do BIM na execução de projetos de arquitetura e engenharia e na gestão de obras, orçamentação, planejamento, controle de execução e atualização do modelo, né? Ou seja, o tal do as-built. Ou seja, a obrigatoriedade da utilização do BIM nessa fase passa não só para a fase de projeto, como também para as fases que estão ali em volta, dentro daquele mapinha que eu mostrei no slide anterior. A fase de planejamento, tá? A fase de controle e execução de obra, tá? Controle da execução da obra, né? Ou seja, a fase de obra, tá? E a fase do as-built. A terceira fase, que está prevista para 2024, ou seja, daqui a mais 3 anos, né? Já que a gente já está em 2025, é o uso do BIM para o desenvolvimento de projetos de arquitetura e engenharia, que já está desde a primeira fase, tá? Gestão de obras, aí acrescentado na segunda fase, né? Gerenciamento da obra, planejamento, né? Tudo ali da segunda fase, e o acréscimo da operação e manutenção, tá? Ou seja, o pós-obra também passa a ser uma premissa obrigatória a partir de 2028, concluindo ali a fase de implantação, tá?
Vou destacar aqui a segunda fase, que é a fase onde a gente está, né? E eu vou correlacionar essa segunda fase com uma outra ação do governo federal muito interessante, que fala da Nova Indústria Brasil, tá? A estratégia BIM-BR, né, que é um conjunto de diretrizes e ações voltadas para a implantação do BIM no Brasil, né, tem como objetivo aumentar a produtividade e a eficiência no setor da construção, promovendo o uso de modelagem digital em projetos, obras e operações de edificações e infraestrutura. Em 2024, essa estratégia, né, o governo federal assinou um novo decreto, que é um decreto de número 11.888, tá? Onde ele inclui essa nova estratégia, né, estratégia BIM-BR, e onde ele inclui essa nova indústria Brasil dentro desse plano estratégico que ele chama de BIM-BR, tá? Esse novo regulamento, ele reestrutura as diretrizes estabelecidas entre 2018 e 2020, ou seja, ele dá uma repaginada ali naquilo que estava combinado a partir do projeto de lei 10.306, tá? Que são as fases iniciais ali do processo de implementação do BIM. Nesse contexto, a Nova Indústria Brasil, tá? É uma política de desenvolvimento industrial lançada pelo governo federal e focada na neoindustrialização. Aí fala lá daquela premissa lá do 10.306 que fala de adoção de novas tecnologias, né? Modernização, aí, ó, aquela palavrinha-chave lá do primeiro slide do começo da apresentação novamente, tá? Bom, o BIM, ele se torna um elemento-chave dentro da estratégia do governo federal, tá? Ajudando a impulsionar a competitividade no setor da construção. Ou seja, com essas obrigatoriedades, mesmo que em etapas, as empresas precisam se mexer, né, para iniciar esse processo de implementação, caso elas queiram participar dessas licitações para obras públicas, né? Eu inclusive já participei em outros momentos de projetos ligados a órgãos públicos em BIM, tá? Já em BIM, a partir de 2020, isso. Tá? Já em 2020 eu já estava participando de processos utilizando metodologia BIM, tá? Para elaboração de projeto. Então, é uma coisa que as empresas precisam trabalhar, precisam se mexer para evoluir e conseguir atender as expectativas da legislação, da nova legislação. E aí chegamos num ponto interessante. Como eu falei, as empresas precisam se mexer para se modernizar e, e conseguir atender as expectativas com base nessa lei 10.306 e nas novas iniciativas aí da Nova Indústria Brasil. Pensando justamente nesse atual momento, incentivados pelos projetos de lei e os decretos federais, a gente entra na adoção das soluções, tá? E nesse contexto, a Autodesk oferece soluções compatíveis com os processos inerentes ao uso do BIM, circulando todo o ciclo de vida do ativo, tá? Eu trouxe alguns exemplos de soluções da Autodesk relacionadas à metodologia BIM, tá? Eu sei que grande parte do mercado conhece essas soluções, tá? Como, por exemplo, o Revit, já bem difundido, né? É um software de projeto, tá? Modelagem da informação da construção, né? Um software BIM, tá? O Navisworks, que é um software para apresentação de projeto, para coordenação de projetos, tá? Em 3D. Você consegue fazer planejamento 4D, simulações, enfim, tem uma série de funcionalidades ali. É muito interessante, é um software muito potente, também já é bem difundido.
Temos o Autodesk Recap, que também é um outro destaque interessante. Uma das ferramentas que esse avanço tecnológico dentro da construção civil trouxe foi a possibilidade de se trabalhar com nuvens de pontos. Tá? Para quem não sabe o que é nuvem de pontos, é um condensado de pontos, né, como o nome mesmo diz, e esses pontos se aglomeram e formam uma imagem tridimensional do empreendimento. É feita a partir de uma técnica de escaneamento do ambiente, tá? O laser scan. Tá? Você coloca um scanner de alta resolução no ambiente, ele faz essa captura da imagem e ela vai te gerar esse arquivo de nuvem de pontos daquele ambiente, daquele empreendimento. Isso serve para que você consiga utilizar essa nuvem como referência para construir o teu projeto. Quando a gente fala de reforma, isso se torna muito, muito útil. Quando a gente fala de as-built, preciso construir um as-built, um as-built, preciso construir um projeto como construído, né? Como ele foi executado, que a gente não tem esse registro. Você faz o escaneamento, você evita horas e horas de levantamento de campo com isso, porque você consegue usar essa nuvem de pontos como referência. E o Recap, ele tem a possibilidade de ler essas nuvens de pontos e fazer manipulações com essas nuvens de pontos. Eu consigo, por exemplo, transformar essas nuvens de pontos em malha tridimensional. Essa malha tridimensional, ela garante ancoragem, ela aumenta a tua precisão na hora de você usar esse recurso como referência para construir o teu modelo. Temos o InfluWorks, que é um software de projeto conceitual e estudos preliminares para infraestruturas urbanas, tá? Super interessante também, está dentro do contexto da metodologia BIM, tá? Você consegue trabalhar bem grande parte, a totalidade das instalações urbanas, tá? Desde pontes, rodovias, instalações hidráulicas de grande porte, né? Esgoto, águas pluviais. Você consegue fazer bastante coisa interessante dentro desse ponto de vista, tá? Temos também a Construction Cloud, né? A ACC, Autodesk Construction Cloud, que são os módulos de nuvem para gerenciamento, controle, coordenação de projetos, modelos tridimensionais. É o nosso CDE, tá? Tem um módulo lá do CDE, que é o Docs. Para quem não está familiarizado com a sigla, são muitas siglas, né? CDE é Common Data Environment, em português, ambiente comum de dados, é onde você centraliza. É uma parte muito importante do conceito do BIM, da metodologia BIM, que é a centralização da informação num único local. Isso permite que você possa colaborar, olha aí a palavrinha-chave, colaboração, entre todas as partes envolvidas. E aí, quando eu falo todas as partes envolvidas, não necessariamente estou falando de quem está projetando e quem está executando a obra, ou seja, engenheiros, técnicos, arquitetos. Estou falando também de fornecedores de material, estou falando também do próprio cliente, do dono do empreendimento. Todos podem ter acesso ao projeto e às documentações de projeto simultaneamente concentrados no mesmo lugar, o que minimiza consideravelmente a perda de informação. Tá? Tem um dado muito interessante a respeito da utilização do CDE, que é o seguinte: 96% dos dados gerados dentro da construção civil não são aproveitados. Isso é um gancho, tá? É uma dor do setor, e a utilização do CDE minimiza consideravelmente essa perda de informação ou essa distorção de informação, já que você está concentrando tudo no mesmo lugar. Tá? Além, é claro, da colaboração, como eu destaquei. E o outro destaque ali de softwares e soluções Autodesk referentes ao nossa metodologia BIM é o próprio Civil 3D. Tá? Software também muito conhecido para projetos de engenharia, grandes construções, rodovias, pontes, barragens,
tudo isso contempla aí o nosso Civil 3D, é um software poderosíssimo aí para a área de construção civil, tá? E também está dentro do contexto da metodologia BIM. Bom, tem alguns outros softwares que apoiam esse, tá? Eu não desenhei um fluxo, tá? Possível, até para não me aprofundar e não me alongar muito, mas essas são soluções muito interessantes e que se destacam aí quando a gente fala de metodologia BIM e que podem suprir ali tudo aquilo que a gente viu ali no contexto da lei, nas premissas iniciais da Lei 10.306 e também relacionada à parte da Nova Indústria Brasil. Vamos passar aí para a nossa última caixinha. Estamos chegando aí no final da nossa apresentação, né? Vamos falar um pouco sobre os benefícios do BIM em órgãos públicos, né? Quais são as possibilidades, o que o BIM pode trazer de benéfico para as obras públicas, para os órgãos públicos em si. Tá? Eu destaquei basicamente ali três pilares, né? Que é a redução de custos, que eu já comentei bastante sobre isso, né? Trouxe ali um indicativo de redução de custo de até 20% nos custos totais de projeto, tá? Eliminando erros de coordenação e retrabalho. Falei sobre isso também na minha introdução. Tá? Uma maior transparência, ou seja, totalmente inserido dentro da premissa da aplicação da lei. Tá? A centralização das informações em um modelo único vai facilitar a fiscalização e auditoria dos projetos. Lembra que eu acabei de falar ali do CDE, que é a centralização das informações e dos projetos num único ambiente? Um dos benefícios é justamente aumentar a nossa transparência, o que está totalmente inserido dentro das premissas da Lei 10.306, tá? Uma outra premissa da Lei 10.306, que é a sustentabilidade, o BIM permite uma série de simulações que otimizam o uso dos recursos naturais e energéticos, promovendo projetos mais sustentáveis. Isso é um assunto muito trabalhado em grandes construtores, em grandes empresas de projeto mundo afora, que implementaram o BIM, tá? Facilita muito a questão de projeto sustentável por conta dessas simulações que a gente consegue fazer, e a gente tem alguns softwares ali para isso, falando de infraestrutura e projetos urbanísticos, a gente tem ali o Forma, que faz várias simulações, tanto de iluminação quanto de vento, quanto de outros recursos naturais. O próprio Revit faz algumas simulações também, civil, enfim. Uma série de recursos interessantes dentro das ferramentas e das soluções Autodesk para possibilitar o ganho, né, os benefícios e potencializar esses benefícios que o BIM podem trazer para as obras, para as licitações de obras públicas. Bom, gente, estamos chegando no final, né? Fechamos aí quase o tempo todo. Sobrou aí um tempinho para a gente trabalhar um pouco essas perguntas. Vou pedir a ajuda do Fabiano, pedir para ele retornar aqui e ver se ele consegue trazer e pescar alguma pergunta. Espero que tenha, espero que os nossos amigos tenham mandado pergunta aí para a gente. Fabiano, tudo bom? Tudo bem, Flávio? Perfeito. Parabéns pela apresentação. Temos sim, tem uma pergunta aqui, eu queria compartilhar com o pessoal. Pergunta do Eduardo. Obrigado, Eduardo, pela participação, interação. Ele quer saber o seguinte: qual seria o fluxo de trabalho BIM ideal pensando em softwares da Autodesk? Obrigado pela pergunta, Eduardo. Bom, assim, isso depende muito. Eu até escrevi sobre isso recentemente. Isso depende muito do porquê. O porquê você está implantando a solução dentro do teu ambiente de trabalho. Por que você está implantando o BIM dentro do seu ambiente de trabalho? Qual é o seu objetivo com isso, né? Mas, assim, até para não me alongar, a gente pode dividir o fluxo pensando justamente nessa imagem aqui, que eu acho ela sensacional. Ela é muito didática. Estou voltando aqui, gente, para um momento que é esse aqui.
Você pode dividir o fluxo pensando nessas 4 etapas ali de planejamento, projeto, construção e operação e manutenção. Pensando em planejamento, eu acho que super interessante a adoção do Autodesk Construction Cloud, né, da ACC, que ela vai ter módulos para todas essas fases, tá? E uma das funções do Autodesk Construction Cloud é trabalhar a parte de planejamento, né? Você tem ali soluções de cronograma, né, voltadas para planejamento, para criação de cronograma, gerenciamento desse cronograma, controle de documentação, fluxo de aprovação de documento, fluxo de aprovação de serviço, né, pensando aí em obra. Então, seria uma solução que se encaixaria dentro dessa caixinha ali do planejamento, né? Ela integra bem com outras ferramentas de planejamento muito utilizadas e difundidas aí no mercado, como o MS Project, o próprio Power BI, que são ferramentas da Microsoft. Você tem essa transição muito bem alinhada ali, né? Você tem aplicações que fazem esse bypass, tanto de Autodesk para Microsoft, como Microsoft para Autodesk, tá? Então, ele entraria nessa caixinha de planejamento, tá? O planejamento é um braço que vai abranger, que vai pegar ali todas as outras etapas, tá? O planejamento, ele segue junto com o ciclo de vida lá do ativo. Pensando em projeto, como eu citei ali anteriormente, dependendo do tipo de obra, né? Você tem ali o Civil 3D, você tem o próprio Revit, como as ferramentas principais ali de modelagem e concepção de projeto, né? Você pode trabalhar o InfraWorks para projetos urbanos, para projetos conceituais, estudos preliminares, o próprio Formit e o próprio Forma também entrariam nessa fase de conceitual, estudo preliminar, né, estudo volumétrico. Então seria ali um bem bolado ali você fazer InfraWorks para estudo preliminar, para projeto conceitual, joga no Civil 3D, fazer para incrementar o projeto e dar andamento, né, passar para a próxima etapa, para a etapa de projeto básico, executivo, ou saindo ali do Formit, Forma, indo para o Revit também, para fazer essa ponte, né, do preliminar para o básico executivo. A parte de construção entraria os módulos do ACC, aí volta o ACC, né, para a gente trabalhar o Build, que é um dos módulos do Autodesk Construction Cloud voltado aí para a construção, né, e o Cost Management, que é um software de gerenciamento de custo, onde você pode fazer todo o acompanhamento do orçamento, das medições, enfim, os pagamentos, as alterações de valores do projeto, enfim, se saiu do orçamento, se está no orçamento, enfim, correlacionar isso com cronograma de pagamento. Então, são ferramentas interessantíssimas aí para a parte de construção. E falando de operação e manutenção, a gente tem um software que eu nem botei ali, não destaquei, poderia ter até destacado, que é o Autodesk Tandem, que é um software de gerenciamento de ativo, onde você acessa o teu CDE, né, a tua Autodesk Construction Cloud, lá, o Docs, pega o teu projeto, abre esse projeto no Tandem, tá? É um software também em nuvem, tá? O processamento dele é todo em nuvem. Você cadastra eles como ativos dentro do empreendimento, tá? E você correlaciona eles a sensores instalados fisicamente, em loco. Tem uma série de medições que você pode fazer para controlar isso, tá? Para controlar os ativos, né? Você pode, por exemplo, você pode instalar sensores no teu equipamento de ar-condicionado, e aí você pode instalar sensores de verificação de temperatura, você pode até programar, se for o caso, você consegue programar, por exemplo, manutenção, e aí você consegue que o software te avise quando a manutenção vai vencer ou não, se precisa ou não de manutenção. Então, é um software super interessante aí nesse sentido de operação e manutenção.
E aí você fecha um ciclo todo, né? Você vem com o Autodesk Construction Cloud, sendo teu CDE, sendo teu cérebro, né? Trabalhando, atuando ali na parte de planejamento, na parte de planejamento de obra, na parte de controle de custo também. Os softwares Revit, Forma, Formit, Civil, InfoWorks, trabalhando ali na parte de projeto, e o Tandem indo lá para a parte de operação e manutenção. Perfeito, perfeito, Flávio, excelente. Tem uma pergunta aqui da Ana Paula, ela quer saber se a gente vai disponibilizar o material da apresentação. Ana, a gente sim, gravamos a apresentação e ao final vamos compartilhar para vocês, tá bom? E tem mais uma pergunta aqui para a gente fechar, Flávio. A pessoa não se identificou, ela entrou como anônima, mas a pergunta é interessante. Quer saber o seguinte: existe alguma documentação oficial disponibilizada pelos órgãos públicos para estruturar a implementação BIM nas empresas e preparar para as licitações? Excelente pergunta. Bom, eu não sei se eu entendi bem, mas naquela linha que eu comentei na apresentação mesmo. Seria o BEP, né, que é o Plano de Execução BIM. E, como eu falei, você pode acessar os canais oficiais, né, o site das prefeituras, dos órgãos públicos, do governo do estado, enfim, e verificar se tem lá atrelado, de repente, ao plano diretor, alguma coisa do tipo, a o plano de execução BIM, né, o BEP. Tá? Eu sei que Santa Catarina tem, Paraná tem, BH, não sei se o estado de Minas já tem o BEP, mas o BEP de BH eu já li, eu tenho até ele aqui salvo aqui nos meus documentos de referência. Que eu me lembre de cabeça de eu ter visto foram esses, mas assim, é ali que você vê as premissas, tá? Porque o plano de execução BIM, ele engloba o todo da implementação, ele estabelece diretrizes para a implementação, então ele vai falar sobre, desde de premissas para capacitação, até, por exemplo, a escolha dos softwares, esse fluxo de trabalho que eu comentei agora, o plano de execução BIM que vai definir quais são os softwares que você vai utilizar para a adoção da metodologia. E dentro do plano de execução BIM ainda tem os requisitos básicos de informação, os requisitos de informação necessários para que você incremente o seu modelo 3D, o seu projeto, para funcionar, para melhor aproveitamento do projeto, né, para as próximas etapas, enfim, tudo mais. Então, assim, o plano de execução BIM é o que reúne essas informações, essas diretrizes, e seria interessante que as empresas, né, os colaboradores das empresas se baseassem nos planos oficiais dos governos, né, dos órgãos públicos, para montar o plano de execução BIM dos seus projetos, né? Tomar como premissa para montar os planos de execução BIM internos de cada empresa ou de cada projeto que essa empresa venha fazer, para que ela esteja de acordo com a normatização de cada local. Tá? Então, seria o BEP, tá? Respondendo a sua pergunta. Perfeito, Flávio, excelente. Tem mais uma pergunta aqui do Arlindo. Arlindo, obrigado pela pergunta. Ele quer saber o seguinte: qual ferramenta é desenvolvida pela Autodesk que melhor se encaixa para a elaboração de projetos elétricos industriais? Aí ele complementa: o Revit continua sendo a melhor opção? Cara, então, projetos elétricos industriais. Bom, o Revit é um caminho, é uma opção. Ele não é voltado para projetos industriais, né? Mas ele sim é uma opção, tá? Eficiente, vai atender por conta da forma, pensando em BIM, né? Como ele é 100% BIM, ele vai conseguir atender, acho que na totalidade aí as necessidades, tá, dentro do projeto. Dá para, só complementando, dá para você fazer uma dobradinha ali, vamos dizer, né? Você falou em projetos industriais, tem um software que não é da AEC Collection, né? Que é a coleção de arquitetura, engenharia e construção,
mas que é da Autodesk também, pertence à coleção de manufatura, né, que é um Inventor, que ele colabora muito legal ali, de uma forma muito interessante com software, com Revit, por exemplo. E eu já vi projetos industriais, estruturas industriais, né, estruturas metálicas e tudo mais, feitos no Inventor, detalhados no Inventor e levados para o Revit para serem trabalhados a parte de projeto, vamos dizer assim, né, no Revit, né? Então, também seria um caminho você mesclar soluções, tá? Um software que trabalha bem em plantas industriais é o Plant 3D, tá? Também faz parte aí do conjunto de arquitetura, engenharia e construção da Autodesk. Perfeito, perfeito, Flávio, excelente. Bom, com isso a gente não tem mais perguntas aqui. Creio que chegamos ao final da nossa live. Passo para você deixar suas considerações finais aqui, Flávio, e a gente pode encerrar. Bom, gente, queria agradecer a presença de todos. Espero que tenha sido um tempo proveitoso, esclarecedor, tá? Reitero aqui a minha inteira disposição para tirar dúvidas, para uma conversa, um bate-papo, uma outra apresentação aí, mais, caso vocês tenham interesse, mais direcionada ao ambiente de trabalho de vocês, à empresa de vocês. Fiquem à vontade também, caso vocês queiram conhecer, caso vocês queiram iniciar um processo de implementação BIM, nós podemos auxiliar vocês nisso, nós temos expertise para trabalhar essa questão de implementação BIM, aqui o nosso time técnico, tá? Indicar aí a melhor solução, fazer essa consultoria. A parte de capacitação também é uma coisa que a gente consegue atender vocês, só chamando atenção, inclusive, para a nossa logo ali de parceiro Autodesk, né? A logo do Platinum. Embaixo ali tem um serviço adicionado de centro de treinamento autorizado, então quer dizer, a gente também pode atuar bem nessa parte de capacitação. Então, nos procurem, conversem conosco, tá? Estamos à disposição. Mais uma vez, muito obrigado. Tenham todos um ótimo fim de dia de trabalho, né? Uma ótima tarde de trabalho e um ótimo feriado também, uma Páscoa iluminada aí para todo mundo, tá bom? Obrigado, Fabiano, obrigado time do Academy, foi um prazer estar com vocês, espero retornar num futuro não tão distante. Valeu. É isso aí, Flavião, excelente, excelente. Obrigado, pessoal. Como o Flávio disse, um grande abraço e até a próxima live. Obrigado.